Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, a gente vai ler uma frase do verso 30. Nas últimas semanas iniciamos cada quinta-feira falando sobre os inimigos da alma, que na verdade são os nossos maiores adversários. Nossos maiores inimigos não estão do lado de fora, nossos maiores inimigos estão do lado de dentro. Na quinta passada falamos sobre a culpa, como ela nos aprisiona, como ela nos impede de prosseguir, e hoje eu quero falar sobre mais um desses inimigos, e o texto que eu quero usar é Provérbios capítulo 14, nós vamos ler o verso 30, a segunda parte do versículo. Provérbios 14, 30, a última frase diz assim: mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas a inveja é a podridão dos ossos. A NVI traz a seguinte expressão: a inveja apodrece os ossos. E ainda há uma outra versão, a King James atualizada, que diz: a inveja corrói como câncer. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco nessa hora em que estamos diante da Tua palavra aberta. Nós abrimos o coração e pedimos-Te que o Senhor venha nos abençoar, nos instruir, para que saiamos daqui fortalecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Todo Natal, todo fim de ano, tem uma brincadeira que você conhece, que é o amigo oculto. A gente separa lá os papeizinhos com os nomes e marca um dia de revelação. E a troca de presentes, aquela alegria, nem sempre muito grande, né? Porque depende de quem você tira, a alegria é maior ou menor. Mas todo mundo gosta de brincar de amigo oculto. Eu quero hoje falar com você sobre um inimigo oculto. Um inimigo que muitos têm, mas ele é oculto porque poucos têm a capacidade de reconhecer. Na verdade, eu posso dizer para você claramente que, como pastor, nesses anos de ministério que eu tenho, eu já ouvi centenas de confidências, das mais absurdas possíveis, que obviamente eu guardo para mim, como alguém que pede uma oração e diz: pastor, eu tive um relacionamento errado, eu estou bebendo e minha família não sabe, eu fui usuário de drogas, eu já atendi pessoas com os problemas mais diversos possíveis que você pode imaginar. Alguns que, se eu contasse, você nunca acreditaria. Como há muitos anos, atendi uma pessoa que ela tinha um problema sério que ela precisava lidar. Ela comia tijolo. Já parou para pensar um negócio desse? Já viu isso? Passava numa construção. Ela falava: pastor, minha boca enche de saliva. E eu vou lá e como tijolo. Teve que passar por psicólogo, tratamento psiquiátrico. Eu já ouvi de tudo que você pode imaginar. Gente assumindo as maiores deficiências de caráter que um ser humano pode ter. Mas nunca uma pessoa me disse: pastor, me ajude, eu sou invejoso. Nunca. As pessoas se dizem medrosas, elas se dizem lutando contra a culpa, um adversário que nós, inclusive, conversamos sobre ele na semana passada, mas jamais alguém me disse isso. Eu luto contra a inveja, eu tenho inveja dos outros, isso está me atrapalhando, isso está dificultando a minha caminhada e a minha trajetória. Isso torna esse problema ainda mais grave, porque nós sabemos que é o conhecimento da verdade que traz o quê? Libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é isso? O primeiro passo para a cura é você assumir que está doente, precisando de tratamento. Mas a inveja é esse inimigo oculto
que nós deixamos bem no fundinho do nosso coração, que a gente tem uma preocupação enorme de que alguém possa saber ou desconfiar que nós possamos sofrer com isso. O dicionário diz que inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Alguém está se dando bem, alguém está feliz, alguém está avançando, alguém está prosperando e isso me causa um sentimento negativo. Isso é inveja. Inveja é o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. A inveja é tão curiosa que não é que a pessoa quer o que o outro tem, o invejoso quer o que é dele mesmo. Ele não quer ter um carro como aquele, ele quer aquele. Ele não quer um marido como aquele, ele quer aquele marido. Ele não quer uma casa como aquele, ele quer aquela casa. Isso se torna um desejo que vai corroendo a pessoa por dentro. Em outra definição do dicionário, diz que inveja é o desejo de possuir o que o outro tem, acompanhado de ódio do possuidor. Eu sei que hoje eu estou pregando aqui para as paredes, porque ninguém passa por isso. Mas já que a gente está gravando, quem sabe alguém na internet esteja sofrendo com isso. Hoje é o tipo de culto que a gente pensa o seguinte: minha sogra podia estar aqui, meu cunhado precisava estar aqui e ouvir uma palavra como essa, minha amiga que senta do lado no escritório, minha professora, meu tio, minha sobrinha. Mas eu quero dizer para você que essa palavra não é para ninguém que não está aqui, essa palavra é para nós que estamos aqui. Amém ou não? Amém. 5 razões pelas quais a gente deve repudiar e nos livrar da inveja. E eu quero que você faça um exercício hoje, difícil de fazer, mas necessário. Enquanto eu estiver pregando, não pense em outra pessoa, pense em você. Primeira coisa, nós devemos repudiar a inveja porque a inveja tem a sua origem em Lúcifer. Vou repetir, a origem da inveja é Lúcifer. O primeiro pecado da história não foi um adultério, não foi um assassinato, não foi um fruto que não deveria ser comido e foi comido como Adão e Eva comeram no paraíso. O primeiro pecado da história aconteceu no céu. Sabia disso? Lúcifer, o anjo de luz, o principal de todos os anjos, olha para Deus e diz: por que eu não posso estar no lugar dele? O que ele tem que eu não tenho? E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 14, do 12 até o 14, que Lúcifer deseja estar no lugar de Deus. O texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. E olha a expressão final: e serei semelhante ao Altíssimo. Esse sentimento surge no coração de Lúcifer. Alguém um dia perguntou: poxa, se Deus é tão bom, por que ele criou Satanás? Deus não criou Satanás. Deus não fez o diabo, Deus criou Lúcifer, um anjo. Foi Lúcifer quem criou Satanás. Foi Lúcifer quem se transformou em Satanás. E o princípio da sua queda começa exatamente aqui, na inveja, no desejo de ser semelhante a Deus. Tiago 3, do 14 até o 16, o texto diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, escute, é terrena,
animal e demoníaca. A inveja é demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a primeira coisa que nós devemos ter clara dentro do nosso coração é que a inveja nasce em Satanás. A origem da inveja é demoníaca. Sempre que esse sentimento nortear seu coração, sempre que essa emoção querer te atingir, você já sabe de onde ela vem. Segunda coisa, segunda razão pela qual a gente deve repudiar a inveja é porque a inveja desenvolve um espírito de revolta contra Deus. Vou repetir, a inveja desenvolve um espírito de revolta contra Deus. O invejoso tende a culpar a Deus por não ter o que o outro tem. Sabe como é ou não? Por que eu não? Por que ele pode? Por que ele consegue? Por que ele possui e eu não? E a pessoa passa a focar em Deus e a culpá-lo, e a se aborrecer de Deus. A gente vai ver isso de uma maneira muito clara. Essa amargura, essa revolta contra Deus acontece em Caim. Quando a oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim é rejeitada, você vê de uma maneira muito clara que, em lugar de Caim chegar para o seu irmão e dizer: poxa, Abel, o que você fez? Que da próxima eu quero acertar. Como é que você fez? Qual foi a oferta que você deu? Não, ele mata seu irmão, e quando Deus vai o repreender e querer se reconciliar com ele, você se lembra da maneira como Caim trata Deus ou não? Deus perguntou: onde é que está o seu irmão? Caim responde o seguinte para Deus: como posso saber? Por acaso eu sou babá do meu irmão? É desse jeito que ele fala. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Ele tinha acabado de matar seu irmão. E o sentimento de Caim para com Deus é esse. Você vai ver, talvez você esteja pensando: Aquiles, mas longe de mim ser um Caim. Não, eu sou uma pessoa boníssima, eu estou na casa de Deus, servindo a Deus. O Salmo 73 conta a história de um ministro de louvor na época em que Davi era rei em Israel. O nome dele era Asaf. E Asaf escreve o Salmo 73 dizendo o seguinte: com efeito, ele começa o Salmo: Deus é bom para com Israel. Olha que coisa linda. Deus é bom para com Israel. Ele continua: para os que têm coração limpo. Ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para quase desviassem os meus passos. O que Asaf está dizendo? Deus é bom, está claro, mas Ele é bom para os outros. Comigo, o tratamento é diferente. Parece que com o meu vizinho, parece que com o meu superior, parece que com as pessoas à minha volta, Deus é bom. Mas e comigo? Ele diz: os meus pés quase resvalaram. E olha o que Asaf continua dizendo: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf estava dizendo o seguinte: sempre que eu olhava alguém que não prestava, prosperando, avançando, tendo êxito na vida, eu desenvolvi uma revolta contra Deus. Falava: como é que pode? E seja honesto, quantos de nós já não nos sentimos assim? De olhar alguém que não tem um mínimo de escrúpulo, alguém que não tem um mínimo de caráter, avançando, prosperando, se dando bem, e você, mantendo a sua fidelidade, tentando fazer as coisas da maneira correta, você diz: como é que pode Deus agir dessa maneira? A inveja desenvolve essa revolta contra Deus. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro, se é que aquilo poderia se chamar de carro, eu parei num semáforo, e eu me lembro que parou um rapaz que tinha estudado comigo, assim, num carrão
maravilhoso, 0 quilômetro. E eu olhei do lado e eu falei, por que, meu Deus? A gente às vezes não tem coragem de falar, mas a gente sente. Por quê? Porque ele tem e eu não tenho. Eu te sirvo, eu te amo, eu estou na tua casa, eu procuro fazer as coisas da maneira mais correta possível. Por quê? A gente deve repudiar a inveja, porque a inveja vai desenvolver esse espírito contra Deus. Tem um monte de gente dentro da igreja revoltada com Deus, chateada com Deus, amargurada com Deus. Sabe por quê? Porque ele não tem o que o outro tem. É culpa de Deus? Não. É a inveja que vai corroendo a pessoa. Terceiro lugar, porque a inveja quebra relacionamentos. A inveja quebra os relacionamentos. Nada destrói mais relacionamentos, amizades, amizade entre familiares, do que a inveja. Você vai ver que todo mundo que ficava perto de José prosperava. Já reparou isso ou não? Leia a Bíblia, a partir de capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. Quando José interpreta o sonho do copeiro, o cara está perto de José, o cara se dá bem, 3 dias depois ele está no lugar. Daqui a pouco Deus começa a abençoar Faraó. José compra o Egito inteiro, todas as terras agora pertenciam a Faraó. Mas seus irmãos não prosperavam. Sabe por quê? Porque eles não souberam lidar com o avanço, com a bênção de Deus na vida de José. A vida de José estava indo bem, até o momento em que ele tem um sonho, em que ele tem uma visão que Deus o levaria para um lugar especial. E quando as pessoas que estão à sua volta, em especial aquelas mais próximas, não conseguem lidar com isso, e o relacionamento de José com seus irmãos é interrompido durante 2 décadas. 20 anos eles ficam sem se ver, sem se falar, vendem José como escravo, porque a inveja quebra relacionamentos. Está muito claro com a vida de Jesus também. Todo mundo que chegava perto de Jesus era o quê? Abençoado. Ainda ontem em casa, eu, sentado com os meninos à noite, antes da gente orar e dormir, eu contei para eles a história de uma mulher que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Só de chegar perto de Jesus, as pessoas eram abençoadas. Porém, os religiosos não eram abençoados. E qual a razão dos religiosos não serem abençoados? Inveja. Inveja. Marcos capítulo 15, verso de número 10, que quando Jesus é levado a Pilatos, o texto diz assim: ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. A razão pela qual Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos foi nada mais, nada menos do que a inveja. A inveja quebra relacionamentos. Quarto lugar, e eu quero que você preste atenção nesse ponto, porque ele é crucial para nós. A inveja rouba o meu foco. Repita isso comigo, diga: a inveja tira o foco. Por quê? Porque essa é uma questão central. O invejoso, ele passa a tirar os olhos de si, da sua vida, da sua corrida, da sua jornada, e passa a prestar atenção em quem? No outro. E você sabe que quem corre olhando para o lado acaba tropeçando e caindo. Seu foco, sua energia, sua atenção não tem a ver mais com a sua vida. Ele vai trabalhar não preocupado com o seu trabalho, com o seu desempenho, com a sua atuação, com o seu reconhecimento. Ele tá trabalhando preocupado que o outro faz menos que ele foi promovido. Ele está trabalhando não preocupado em entregar o seu relatório.
Ele está com a cabeça no seguinte: o que adianta eu fazer se fulano não fez e isso, aquilo? O invejoso perde o foco. Ele começa a prestar atenção mais no que está do lado do que à sua frente. Talvez o melhor exemplo disso na Bíblia seja o rei Saul. Até o capítulo 18, Saul estava indo bem, governando a nação. Dentro das suas dificuldades, dos seus problemas, Saul estava tentando lidar. Ele era rei em Israel, o primeiro rei da história. Foi Davi matar Golias. A Bíblia diz que o negócio girou. A coisa mudou. Por quê? Porque algumas mulheres de Israel começaram a cantar uma música. Saul matou milhares, mas Davi, milhares de milhares. E isso virou uma canção em Israel. Como quem diz, até que Saul é bom, mas Davi é bom demais. E o interessante dessa história, irmãos, é que Davi é só um menino. Davi, quando mata Golias, tem 17 anos. Ele é um garoto. E sabe quem é Saul? É um cara de uma família nobre, que foi escolhido por Deus para reinar, e ele tem todo o poder. Ele é o rei, mas ele deixa de reinar na próxima década, por causa da inveja que ele passou a ter de Davi. E você vai ver que Saul agora ele monta uma equipe, pega seus guardas, pega a sua tropa de elite ali do seu exército e passa os próximos anos buscando matar Davi. E a razão não é outra, a razão é a inveja, porque a inveja tira o nosso foco. O verso 9 do capítulo 18 de 1 Samuel diz assim: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Você vai ver que até então, Saul tinha Davi como um filho. Quando Saul ficava atormentado, passava mal, era Davi quem tocava a harpa para ele, daqui a pouco ele se sentia bem. Era Davi quem resolvia os problemas da nação. Quem é que não gostaria de ter um Davi por perto, gente? Parece um gigante lá, você fala, eu gostaria de ter um Davi. Vai lá que eu vou ficar orando aqui por você. Mata esse gigante. Mas não, a inveja roubou o foco de Saul. E quinto e último lugar, por que a gente deve repudiar a inveja? Porque todo invejoso se torna um fracassado. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: todo invejoso se torna um fracassado. Você não vai ver na história ninguém que prosperou, que teve uma vida grande, abençoada, que tivesse esse sentimento. Pelo contrário, Lúcifer, Caim, os irmãos de José, Saul, o invejoso não consegue acertar na vida. Por isso, do primeiro texto que nós lemos, a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso ele não consegue parar de pé. Seus ossos são podres, ele não se sustenta, ele não consegue caminhar, ele não consegue progredir, exatamente porque está sempre pensando no outro, sempre alimentando sentimentos nocivos. Agora, a pergunta para nós é como é que a gente dá conta de se livrar da inveja. E eu sei que você não sente isso, porque você é uma pessoa maravilhosa, e nem eu, nós somos pessoas especiais. Mas eu quero deixar 3 dicas aqui para de repente você compartilhar com algum invejoso que você conheça. Tá certo? Combinado ou não? De repente alguém que amanhã você vai encontrar e diz, poxa, o pastor lá da igreja falou um negócio bacana, não serviu para mim, porque eu sou uma pessoa que eu cuido só da minha vida, eu não estou preocupado dos outros estão dando certo. Não, eu estou só, quando eu vejo a foto dos outros passeando na Europa, nos Estados Unidos, no Facebook, eu não curto, não é porque eu estou com inveja, é porque assim, não tive vontade. Então, como é que a gente lida com esse sentimento tão ruim e que num grau ou no outro, todos nós ou já fomos
ou ainda somos atingidos. Primeira dica: rompa com as comparações. Repita aí para o seu vizinho, diga: rompa com as comparações. Tendo o seguinte: a inveja é filha da comparação. Vou repetir: a inveja é filha da comparação. A comparação é o primeiro passo para a gente ter inveja. Ô, gente, vamos ser honestos, se a gente não cuidar, a gente está se comparando o tempo todo. Responda para você mesmo. Quando alguém compra uma casa bonita, um apartamento, e te chama para conhecer, quando você entra, qual é a primeira coisa que você lembra? Do seu, não é verdade? É ou não é? Quando você vê um carro novo, bonito, qual é a primeira coisa que você lembra? Do seu. E se você não cuidar, você diz: meu Deus, o que é que eu fiz? Por quê? Será que eu fui alguma pessoa má em outra encarnação? O cara vira até espírita de uma hora para outra. Como é que é festa de casamento, gente? Aquela coisa, você viu a roupa? Viu o vestido? Isso aí está com cara de brechó, isso é alugado, não tem dinheiro para comprar, não. Fica na mesa conversando, você viu o fulano, parece que quebrou, ó, chegou com o carro cheio, está o tempo todo se comparando, o tempo todo olhando. Eu como pastor, quantas vezes alguém chega na igreja, um outro pastor chega, a primeira coisa que faz, sabe o que é? Contar quantas cadeiras tem, para saber quantas suas cabe. Não é porque está interessado em saber, é para saber, pensar o seguinte: ele está melhor ou pior que eu? Aqui em Piracicaba a gente não tem esse tipo de gente. Tem muito fora daqui, em outro estado. Mas é assim, as comparações são nocivas. Eu me lembro uma fase, um período bastante complicado que eu passei, onde a Dani estava trabalhando, de repente ela foi dispensada, a gente estava em outra cidade, e eu estava vivendo um perereco financeiro, apertado, pagando aluguel, assim, batendo na trave, aquela coisa toda. Eu me lembro que um amigo me ligou um dia, todo feliz. Ele falou: Aquiles, Deus é bom. Eu falei: cara, é verdade. Ele falou: você não vai acreditar, cara. Um empresário aqui da igreja me deu uma casa. Na hora que eu ouvi aquilo, quase que eu caí. Ninguém aqui jamais teve um sentimento tão ruim como o meu. Isso é coisa minha. Mas eu pensei o seguinte, eu falei: poxa, agora com esses planos de minha casa e minha vida, que legal o cara ter ganho. 1 ou 2 meses depois, esse pastor me convidou para ir pregar num culto, na juventude e tal. E daí falaram: olha, vamos lá para casa para a gente comer e tal, e não sei o quê. E eu estava esperando o quê? Minha Casa Minha Vida. MRV. Um apartamento de 50 metros quadrados. Quando eu cheguei era um condomínio espetacular, o melhor da cidade. Só que se não bastasse, o miserável do empresário, ele não entregou a casa só, ele botou um Jetta zero na garagem junto. A inveja nasce das comparações. E quando você entra nessa, você está morto. E eu quero dizer uma coisa para aliviar a sua barra e você sair daqui um pouco mais livre desse sentimento. Entenda uma coisa e coloque no seu coração: sempre haverá alguém melhor do que você.
Sempre vai ter alguém na sua frente. Sempre vai ter, sempre. Não tem jeito. Se você correr a sua corrida, querendo se comparar com os outros, você vai se distrair, você vai tropeçar, você vai desenvolver amargura contra Deus, você vai perder relacionamentos e você vai começar a ter uma atitude demoníaca. Gálatas 6, 4 e 5 diz: cada um examine os seus próprios atos. Em outra versão diz: cuide dos seus próprios negócios, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo: você quer estar bem na vida? Cuide da sua. Cuide da sua. Não se compare com ninguém. Não se compare. Tem gente que fica o tempo todo. Você viu, fulano está faturando não sei quanto. Você viu, Beltrano está não sei o quê. Você viu, empresa tal mandou não sei quanto embora. Você viu, não sei quem está contratando não sei o quê. Cuide da sua empresa. Cuide da sua vida. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. As comparações são nocivas na caminhada. Segundo lugar, se você quer vencer e jamais permitir, na verdade isso pode ser um remédio ou pode ser uma vacina contra a inveja. Segundo lugar, desenvolva um espírito de gratidão. Repita isso comigo, diga: desenvolva um espírito de gratidão. Em outras palavras, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato, agradecido. Que às vezes o cara está bem, de repente ele vê alguém ao lado que está melhor, ele começa a achar que o que ele tem não presta mais. Ele começa a achar que o carro dele não é tão bom quanto ele achava que fosse. Até ele ver o carro do outro, ele estava feliz com o dele. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu comprei um Fusca 77, laranja. Ele tinha o câmbio, uma luz de neon. Era uma coisa assim, super linda. Eu me lembro que eu estava feliz. Estava feliz. Meu primeiro carro, eu tinha 20 anos, tinha acabado de me casar. Poxa, eu andava de ônibus, a pé, mototáxi, pegava carona com os outros. De repente eu estava de carro. E toda segunda-feira a gente fazia um culto na casa de uma família da igreja. E eu estava indo para o culto, o cabo do acelerador enroscou. Quem teve Fusca sabe do que eu estou falando. O negócio não sai do lugar, né? Daí precisa pegar um grampo de cabelo, ou um palito de dente, alguma coisa lá e resolver. E eu cheguei, eu estava feliz que o meu Fusca tinha acabado de ser consertado, já estava em ordem, alguém tinha dado um talento lá nele. E eu conversando com o dono da casa, falei, poxa, comprei e tal, e não sei o que. De repente chega um empresário, amigo do dono da casa, e ele já chegou e falou, cara, estou um bagaço hoje. É mesmo que aconteceu? Sei para São Paulo, cheguei agora, fui comprar pastilha de freio para o avião, e na hora que eu ouvi aquilo, falei, nossa, mas foi muito rápido, assim, eu estava... Sabe quando você está com a guarda baixa? Está com a guarda baixa, você não consegue esconder. Parece que deu na boca do estômago. E daí, naquele momento, eu comecei a achar que meu Fusca era uma porcaria. Quando, na verdade, era uma bênção de Deus. Era uma bênção de Deus. Para aquele momento, para aquela fase, para aquele período da minha vida, era uma bênção de Deus. Se você não cuidar, a inveja vai produzir ingratidão em você. Quando a gente desenvolve esse espírito de gratidão, a gente fica agradecido, poxa, obrigado por aquilo que eu tenho. Adão e Eva tinham uma floresta para se lambuzar de fruto e fruta para comer. Os estudiosos dizem que o Éden era do tamanho da floresta amazônica. Mas um dia Adão achou
e Eva achou que o que eles tinham não era suficiente. E o problema começa aqui, nessa insatisfação doentia, imatura nossa, de achar que sempre está faltando alguma coisa, de achar que sempre eu preciso de mais. E aquilo os levou à expulsão do paraíso. Quando Davi peca, você sabe, Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher. Natã, o profeta, vai até a sua casa o repreender. E Natã traz uma palavra para Davi que eu acho extraordinária. Ele diz o seguinte, segundo Samuel 12, 7 e 8, ele diz: te ungi, te salvei, te dei palácio, te dei mulheres, a casa de Israel e a casa de Judá. Você sabe que Davi era um pastor de ovelhas que ficava no meio do mato o tempo inteiro. E o texto continua: se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Deus está falando: Davi, eu te dei tudo. Eu te dei uma casa, eu te dei mulheres, eu te dei uma família, eu te dei a nação. E você vai colocar o olho na mulher de outro homem. Se o que eu te dei não fosse suficiente, Davi, eu te daria muito mais. Você não é grato por aquilo que você tem? Como se Deus falasse para Davi o seguinte: cara, você é um saco sem fundo. Você nunca está contente com nada. Você sempre acha que está faltando alguma coisa. A gente vence a inveja, produzindo dentro de nós um espírito de gratidão. A gente precisa ser mais grato a Deus por aquilo que Ele nos deu, irmãos. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Eu li a história de um pastor que foi visitar uma menininha com câncer terminal. Ele chegou lá tentando alegrar aquela menina que estava com um diagnóstico horrível, queria morrer em algumas semanas, e ele perguntou para a menina: o que é que você quer? Como quem diz, o que é que eu posso fazer nesses últimos dias da sua vida para te alegrar? E a resposta dessa menina foi: mamãe e papai estão aqui, tenho meus 2 álbuns de figurinha predileto, tenho minha boneca, tenho Jesus no meu coração. O que mais uma criança pode querer? O que ele estava querendo dizer para aquele homem é o seguinte: eu tenho tudo o que eu preciso. Eu sou agradecido por aquilo que eu tenho. Seja grato a Deus por aquilo que Ele te deu. Seja grato a Deus pela família que Ele te deu. Seja grato a Deus pela casa que você mora. Seja grato a Deus pelo emprego, pelo salário que você tem. Isso não te impede de ambicionar, de desejar, de querer, de sonhar, ter mais, melhorar. Mas esse desejo de melhora e de crescimento não pode gerar em mim e em você ingratidão. Você sabe que não tem coisa mais horrível numa pessoa, quem tem filhos aqui sabe o que eu estou falando, do que alguém ingrato, alguém que está sempre insatisfeito com aquilo que tem. E terceiro e último lugar, se você quer se ver livre da inveja, celebre a vitória dos outros. Diga aí para o seu vizinho aí: celebre a vitória dos outros. Quem é que pode dizer amém hoje à noite? Alguém disse o seguinte: você quer saber quem de fato é seu amigo? Chame-os para uma reunião na sua casa, sente todo mundo em volta da mesa, comece a dizer: eu estou muito feliz, eu nunca vivi tão bem na minha vida, eu e minha mulher estamos nos amando como nunca, estou ganhando dinheiro, o salário foi aumentado, estou comendo nos melhores restaurantes, acabamos de comprar agora um pacote, passaremos 20 dias na Europa, estamos felizes da vida. E preste atenção na reação das pessoas. Sabe por quê? Porque a gente consegue fingir tristeza.
mas não consegue fingir alegria. Conte um negócio triste para qualquer pessoa, ainda que ele não se importe com você, ele vai dizer: morreu, nossa, está doendo. Agora conte uma coisa boa e reparem. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Ou seja, a gente deve ter a capacidade de chorar com quem está chorando. Mas o mesmo versículo diz: se alegre com quem se alegra. A mesma Bíblia que nos convida a ter compaixão daquele que está vivendo um momento difícil, também nos convida a celebrar a vitória do outro. E você sabe, seja honesto comigo, é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Mas esse é um exercício que a gente deve fazer para jamais permitir que essa praga, esse câncer chamado inveja, tome conta do nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque, entenda uma coisa, por favor, aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Amém. O problema do invejoso é que ele acha que se o outro tiver, ele não vai ter, vai faltar para ele. Mas sabe, o azeite que Deus vai derramar sobre a sua cabeça, a unção que Deus tem para você, podem ter 7 pessoas na sua frente na fila, como Davi tinha, vão te chamar lá do outro lado do mundo, porque o que Deus tem para você só cairá sobre a sua cabeça, não é de mais ninguém. Ninguém toma o que é teu. Então, quando alguém estiver se dando bem, se alegre. Se alegre, sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se alegre porque o Deus que deu para ele, também é fiel, amoroso, para dar para você. Da mesma forma como ele conquistou, trabalhando, se empenhando, você também vai conquistar, e ainda com a bênção de Deus. E eu concluo com uma frase, para nós orarmos. Se a grama é mais verde no jardim do vizinho, talvez chegue a hora de você regar melhor a sua. Se a grama está melhor do outro lado do muro, por que a gente não cuidar melhor da nossa grama, do nosso jardim? Porque ao invés de ficar olhando para o outro lado, a gente não pega um regador e começa a melhorar a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério, nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos vencer, exterminar esse inimigo oculto, como eu disse, tão escondido, tão silencioso. Você sabe que os piores doenças são essas, né? São as silenciosas, que não tem um sintoma, a pessoa não sente nada, de repente, morreu. Acabou. Que em nome de Jesus a gente possa vencer a inveja. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós orarmos, por favor.